Olá pessoal, aqui é o Stefan e no vídeo de hoje eu vou explicar para você o que é a Bolsa Rotary da Paz, também conhecido de uma forma mais comum como a Rotary Peace Fellowship. Eu vou explicar para você o que é o Rotary, vou contar um pouco da história dessa bolsa especificamente e também tudo o que você precisará para poder se candidatar para essa bolsa de estudos especificamente. E muito mais. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não o fez, deixe o seu like aqui nesse vídeo para você receber todo o meu conteúdo futuro. Vamos lá? Então você está pensando de fazer um mestrado fora do país, mas começa a perceber que os custos com essa empreitada são bastante altos. Não se preocupe, você não está sozinho. Mas existem diversas formas que você poderia usar para ajudar a baratear esse projeto de conseguir estudar fora. É justamente aí onde entra a Rotary Peace Fellowship. Mas exatamente o que é essa bolsa, Stefan? Quais são os requisitos e quais documentos eu vou ter que levantar para poder me candidatar? Neste vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre a Rotary Peace Fellowship. Inclusive, primeiro, o que é a bolsa do Rotary Peace Fellowship? Vou contar um pouco da história da bolsa, como ela surgiu e para quem ela serve. Segundo, quais são os requisitos para essa bolsa de estudos? Qualquer um pode se candidatar? Essa bolsa é apenas para alguns programas de mestrado específicos, vale tanto para o Canadá, os Estados Unidos, a Europa e outros países? E, finalmente, o que você vai precisar juntar para se candidatar para a bolsa do Rotary Peace Fellowship? Afinal, como funciona o processo de candidatura? O que você vai precisar juntar para se candidatar para essa oportunidade? Então, vamos direto ao ponto. O que é a bolsa do Rotary Peace Fellowship? Bom, vamos começar com o básico. A cada ano, a organização do Rotary oferece bolsas integrais, aquelas que a gente costuma chamar de fully funded, que cobre todo o custo dos estudos, para candidatos que têm potencial de liderança. E o objetivo da bolsa, segundo a organização do Rotary, é de desenvolver a capacidade para a manutenção de paz e as habilidades profissionais para que esses indivíduos possam se tornar catalisadores efetivos da paz ao redor do mundo. E a bolsa cobre custo de estudos, custo com moradia e comida, custo com a ida e a volta para poder estudar fora, então as passagens aéreas, e também qualquer custeio que você eventualmente terá na preparação para assumir estágios ou pesquisa em campo, que aliás é um requisito desse fellowship especificamente. Poxa, que legal, hein? Então uma bolsa bastante completa, né, Stefan? Então, realmente vale a pena. A bolsa foi iniciada no ano de 2002 por algumas universidades que se autodenominam Rotary Peace Centers e tem treinado mais de 1.800 recipientes da bolsa de estudos desde então, que hoje trabalham com esforços de paz e desenvolvimento econômico em mais de 140 países. Portanto, antes de começar a falar especificamente sobre essa bolsa, é importante mencionar que a Rotary Peace Fellowship é especificamente preparada para candidatos que querem fazer algum programa de mestrado fora do país. E aliás, também essa bolsa não vale só para candidatos que querem fazer qualquer programa de mestrado. Essa bolsa foi apresentada para candidatos que querem fazer programas de mestrado em universidades específicas, os Rotary Peace Centers, em áreas específicas. Essas áreas sendo geralmente estudos relacionados à paz e desenvolvimento econômico ou social. A bolsa é válida por um período de 15 a 24 meses e inclui um estudo de campo bancado pelo próprio Rotary, que você vai fazer geralmente ali durante um período de 2 a 4 meses. Durante o programa da Bolsa de Estudos, os candidatos terão a oportunidade de desenvolver algumas competências específicas. Essas são, primeiramente, treinamento acadêmico, que você aprenderá naturalmente na sala de aula,
como parte da experiência de estudar fora. Segundo, experiência prática aplicada, onde os candidatos poderão construir habilidades práticas na área de desenvolvimento econômico e social e manutenção de paz, uma experiência de campo, como eu disse ali, de 2 a 3 meses de duração. Terceiro, networking, ou seja, conhecer diversas pessoas importantes nesse nicho específico de paz e desenvolvimento. Quarto, workshops. Os candidatos participarão de diversos workshops relacionados aos assuntos pertinentes. E, finalmente, a apresentação final do seu projeto. Pois é, pessoal, no final do programa do Rotary Peace Fellowship, você vai ter que apresentar o seu projeto de mestrado, para a bancada do Rotary. E cada ano existe cerca de 50 bolsas de estudos que os Rotary Peace Centers oferecem para candidatos ao redor do mundo para poderem desenvolver essas pesquisas nessas áreas específicas. Ok, Stefan, mas agora que a gente já falou sobre o básico, quais são os requisitos específicos que eu vou precisar para poder me concorrer para a Rotary Peace Fellowship? Vamos falar disso agora mesmo. Bora lá? Quais são os requisitos para a Bolsa Rotary da Paz, ou a Rotary Peace Fellowship? Como eu disse brevemente anteriormente, você vai precisar de alguns requisitos específicos para você poder se candidatar para a Rotary Peace Fellowship. O candidato ideal tem que necessariamente estar se candidatando para algum programa de mestrado do Rotary Peace Center respectivo na área de desenvolvimento econômico ou manutenção de paz. Além disso, muito importante, você também vai precisar dos requisitos seguintes. Eu vou abrir uma checklist aqui na sequência. São eles: primeiramente, você vai precisar ter proficiência na língua inglesa, demonstrada com certificado de proficiência na língua, tal como TOEFL ou IELTS. Segundo, você precisa ser portador ou portadora de um diploma de bacharelado do Brasil. Terceiro, você precisa demonstrar um compromisso de entender assuntos multiculturais e de querer promover paz ao redor do mundo. Isso é comprovado geralmente pelas suas experiências profissionais e acadêmicas passadas, assim como as atividades extracurriculares. Quarto, você precisa ter o potencial de ser um líder natural, ou ter demonstrado liderança em cargos posteriores. E, finalmente, você precisa ter ao menos de 3 anos de experiência de trabalho em período integral nas áreas de paz e desenvolvimento. Mas calma, que a coisa começa a ficar um pouco mais complexa além desses requisitos. Você não só precisa ter um bacharelado concluído, assim como você precisa ter concluído esse bacharelado há mais de 3 anos no momento que você for se candidatar para a bolsa de estudos. Por exemplo, nós estamos agora no ano de 2025, então se você se formou antes de 2022, 2021, 2020, etc., você está apto ou apta para poder se candidatar para a bolsa de estudos. E vamos agora para o próximo ponto, talvez o ponto mais interessante do vídeo. Stefan, o que eu preciso para me candidatar afinal para a Bolsa Rotary da Paz, ou Rotary Peace Fellowship? Primeiramente, como estava dizendo no início do vídeo, você não precisa necessariamente se candidatar para qualquer programa de mestrado para poder concorrer à Bolsa de Estudos. Ah, Stefan, o que isso significa? A Bolsa de Estudos ela foi criada apenas para alguns programas de mestrados restritos. E eu vou mostrar essa listinha agora para você aqui na sequência. Mas tome nota que apenas se você estiver se candidatando para essas faculdades especificamente, é que você poderá concorrer para a bolsa do Rotary Peace Fellowship. Vamos para a lista? Primeiramente na nossa lista está a Duke University e a University of North Carolina, Chapel Hill, nos Estados Unidos. Próximo, a International Christian University, em Tóquio, no Japão. Terceiro, a University of Bradford, na Inglaterra. Quarto, a University of Queensland, na Austrália. E, finalmente, a Uppsala Universitet, na Suécia. E o período de inscrição para a bolsa geralmente abre a cada ano em fevereiro e vai até o dia 15 de maio, anualmente. E o que você vai precisar especificamente para você poder se candidatar para essa bolsa? Bom,
você vai precisar de, primeiro, resultado de proficiência na língua inglesa. Como disse, isso pode ser tanto comprovado com o resultado de TOEFL, assim como o resultado da prova do IELTS. Eles normalmente requerem um resultado de TOEFL overall de 90 e um resultado overall de IELTS de 7.0. Além disso, você também vai precisar de um currículo vitae de entre 1 a 2 páginas, detalhando toda a sua trajetória acadêmica e profissional durante os últimos anos. Terceiro ponto que você também vai precisar: cartas de recomendações. Você vai precisar de 2 cartas, e essas devem vir de pessoas que conhecem você bem, academicamente, de forma profissional ou na capacidade de voluntariado que você participou no passado. Quarto, você também vai precisar dos seus históricos e diplomas da graduação traduzidos para o inglês. Lembrando que os históricos não traduzidos para o inglês não são aceitos para a Rotary Peace Fellowship. E, finalmente, talvez nem tanto uma surpresa, você também vai precisar das redações para a Bolsa de Estudos, onde os candidatos demonstram seu compromisso na área de paz e resolução de conflitos. Todas as redações devem ter entre 300 a 500 palavras. E pessoal, vamos falar especificamente sobre os temas das redações, que não é uma carta motivacional única não. São diversos tópicos que você vai ter que escrever, lembrando que tem esse limite de 300 a 500 palavras cada. Vamos lá. O tópico das redações são: primeira redação, escreva uma carta motivacional que inclua todos os eventos significativos da sua vida que o ou a influenciou a querer trabalhar na área de paz e resolução de conflitos. Segunda redação, descreva uma experiência importante de liderança que você teve, seja no âmbito acadêmico, com trabalhos voluntários ou de forma profissional. Quais foram os desafios que você encontrou? O que você aprendeu? Terceira redação, explique em detalhe o seu primeiro e segundo centro, ou, lembrando, universidade daquela listinha que eu forneci neste vídeo, de preferência. Descreva também a sua área proposta de concentração dentro destes programas de mestrado, incluindo as disciplinas que você pretende cursar nessas universidades. Como que a sua graduação lhe preparou para essa bolsa de estudos? Caso necessário, explique também as suas fraquezas acadêmicas. Quarta redação, explique como que um programa de mestrado de uma University Rotary Peace Center, lembrando de novo aquela listinha que eu detalhei neste vídeo, está relacionado aos seus objetivos de carreira de promover a paz e a missão do Rotary ao redor do mundo. E finalmente, a última redação, last but not least, descreva seus interesses de pesquisas na área de paz e resolução de conflitos. E pessoal, aproveitando que a gente está falando de requisitos, redações, currículo, nota de proficiência, etc., eu acho muito importante mencionar um ponto que não deve ser ignorado. Geralmente, para universidades europeias, os candidatos não precisam nem apresentar a prova do GRE como critério de admissão para o programa de mestrado específico. Já para os Estados Unidos, é muito comum as universidades pedirem a prova do GRE. Então, tanto para a University of North Carolina, Chapel Hill, assim como para a Duke University nos Estados Unidos, você também vai ter que apresentar para a Rotary Peace Fellowship algum resultado de uma prova de GRE. Pessoal, é bastante coisa, eu sei, e na realidade nenhuma candidatura para a bolsa é fácil. Mas se restou qualquer dúvida de como você poderia se candidatar para a Rotary Peace Fellowship, algumas dúvidas sobre requisitos, sobre a candidatura, sobre quais mestrados estariam enquadrados nessa bolsa especificamente, entre em contato comigo, que eu vou ajudar você com absolutamente tudo. Então é isso. Neste vídeo eu expliquei para você o que é a Bolsa Rotary da Paz, ou Rotary Peace Fellowship, um pouco da história dessa bolsa de estudos, como que ela surgiu, para quem ela serve, etc. Quais são os requisitos da bolsa e também toda a série de documentação que você vai ter que levantar para se tornar um candidato efetivo
para essa bolsa específica. Eu expliquei que essa bolsa ela serve apenas para alguns programas de mestrados em seletas faculdades ao redor do mundo, então não é só fechar os olhos, apontar no mapa e tá bom, vou aplicar aqui para essa faculdade francesa e a bolsa vai valer. Calma, não é bem assim. Tem toda uma listinha que foi apresentado neste vídeo também. E além disso, eu detalhei também sobre as redações, cumprimento dessas redações, notas específicas que você vai precisar para a prova de proficiência na língua inglesa e muito mais. Mas, se restou qualquer dúvida sobre qualquer ponto que eu levantei neste vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou responder as suas dúvidas. Ah, e não se esqueça, se você ainda não o fez, se inscreva no canal e ative esse sininho aqui para você receber todo o meu conteúdo. Te vejo lá! Olá pessoal, Stefan Reichenberger aqui, sócio-diretor da Steinberg. Se você gostou desse vídeo, clica nessa caixinha aqui para você ver um vídeo relacionado a este. Muito obrigado pelo seu apoio.